Responsabiliza. Tudo que vai acontecer aqui não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele e com você. Tudo que vai acontecer nesta noite sobre a sua vida tem a ver com você e tem a ver com Ele. Ele está aqui com grandes expectativas daquilo que Ele vai liberar sobre a sua vida. Deus irá liberar algo grande, algo sobrenatural sobre a sua vida. Creia, há algo grande. Nós estamos no mês da grandeza de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual área da sua vida você precisa que a grandeza de Deus se manifeste? Ou qual área da sua vida você precisa viver a grandeza de Deus? Porque às vezes nós vamos num culto como esse, e nós até sentimos dentro de nós que nós precisamos e nós queremos viver a grandeza de Deus. Mas muitas vezes nós não sabemos em qual área nós precisamos viver a grandeza de Deus. E eu te pergunto nesta noite, qual área da sua vida você precisa viver a grandeza de Deus? De repente a grandeza de Deus na sua vida seja uma porta de emprego. De repente a grandeza de Deus na sua vida seja a cura. De repente a grandeza de Deus seja a transformação de um familiar seu. De repente a grandeza de Deus seja prosperar a sua empresa. De repente a grandeza de Deus na sua vida seja Ele te levantar de uma forma sobrenatural. Qual é a área que você precisa que a grandeza de Deus, que o poder de Deus entre nesta noite? E que aquilo que era pequeno se torne grande. Porque você pode estar aqui nessa noite fraco, mas o seu Deus é forte. Você pode ter entrado aqui nessa noite pequeno, mas o seu Deus é grande. Você pode estar entrado aqui nesta noite enfermo, mas o seu Deus tem o poder de te curar. Você pode ter entrado aqui nessa noite de uma forma destruído, mas o seu Deus tem poder de te aliviar, de te transformar, de dar uma nova vida, um novo sentido. Eu não sei como você entrou, mas eu sei que o meu Deus e o seu Deus está aqui nesta noite. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque te convidaram, mas você veio aqui porque Deus marcou este encontro contigo, porque Ele te dará uma direção, e essa direção mudará a sua vida. Ele trará revelações poderosas ao seu coração. Por isso se atente àquilo que Deus vai trazer à sua vida. Como eu falei, não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Eu sou um mero instrumento nas mãos dEle. Tudo que vai acontecer, tudo que será dito tem a ver com Ele. Por isso não se distraia. Não olhe para quem está da sua direita ou para a sua esquerda, mas se atente, porque nessa noite Deus irá fazer algo grande na sua vida, algo grande na sua história, algo grande na sua família, algo grande Deus irá fazer, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e sempre será grande, sempre será o nosso Deus. Aquele que operava no passado continua operando hoje, aquele que fazia milagres, quando nós olhamos a Bíblia, Ele continua fazendo milagre hoje. Ele continua pegando o pequeno e fazendo ele se tornar grande. Ele continua, porque esta é a especialidade do nosso Deus. Ele não parou, Ele não está com seus ouvidos tampados ou com a sua visão tampada e não te ouvindo ou não te enxergando, não. Mas Ele está te vendo. Ele está vendo a sua vida, Ele está te vendo. E Ele te trouxe aqui, você veio aqui. Porque algo sobrenatural Deus vai derramar na sua vida e na sua história. A palavra do Senhor está em Gênesis capítulo 12. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Gênesis capítulo 12. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria que você meditasse no tema desta ministração. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Este é o tema desta ministração. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado com voz de profeta e falasse para ela: quem disse que seria fácil? Vire para o outro lado e fale: quem disse que seria fácil? Este é o tema desta ministração. Não foi fácil e não está sendo fácil eu estar aqui. Quem disse que foi fácil? Quem disse que é fácil viver tudo o que está nesta palavra? Quem disse que é fácil viver uma vida de gratidão ao Senhor? Quem disse que é fácil ser um bom pai? Quem disse que é fácil ser um bom marido? Quem disse que é fácil ser um bom filho? Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil?
Deus não disse em nenhum momento que seria fácil, mas Ele disse que seria possível. Eu não sei se você entendeu. Ele disse que seria possível. Aleluia. Há uma promessa na sua palavra que Ele diz: eu estarei contigo até a consumação do século. Amém. Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria contigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele disse que estaria contigo, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. Tudo é possível, é difícil, é. Por isso que o tema dessa ministração é: quem disse que seria fácil? A palavra do Senhor em Gênesis 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui nós vemos, nessa história de Abraão, um homem a qual estava vivendo a sua vida, estava vivendo, e Deus chega a ele e faz um chamado: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão logo atende o chamado de Deus. Abraão logo pega os seus bois, pega as suas coisas, e vai em direção àquilo que Deus tinha dito para ele. E Abraão, um homem obediente, logo de cara obedece à direção de Deus e segue em direção àquilo que Deus tinha dito. E Abraão vai para a terra que Deus ia mostrar, e ele vai indo. Quem sabe Abraão, quando ouviu a direção de Deus, Abraão ouviu aquela voz e disse: glória a Deus, porque Deus disse que vai me tirar desta terra para uma nova terra. Ele vai me abençoar, Ele vai me engrandecer. Através dele eu serei uma nação, eu serei bendito. Deus faz promessas grandiosas e poderosas para Abraão. Mas Deus só não disse para ele que seria difícil. Deus não disse para Abraão que seria difícil. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei. Deus pôs promessa nele, Deus encorajou ele: farei de ti uma grande nação, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aquele que estará ao seu lado, de ti sairá uma grande nação. Quem disse que seria fácil? Deus não falou para Abraão que seria difícil, porque se Deus tivesse dito para ele que seria difícil, ele ia pensar. Porque toda vez que nós nos deparamos com algo difícil, muitas vezes nós pensamos se vale a pena continuar ou não. Quem sabe na mente de Abraão ele estava pensando: agora tudo mudou, vou estar debaixo da direção de Deus, vou estar debaixo da voz daquilo que o Senhor me chamou para viver uma nova vida. Lá o Senhor vai me abençoar, lá o Senhor vai me engrandecer, lá de mim sairá uma grande nação. Mas Deus não disse para ele qual seria o caminho que ele iria passar. Por isso, nesta noite, eu quero que você se introduza nesta mensagem, nesta ministração, porque às vezes parece que para você é difícil, parece que para você é intransponível alguma situação, mas eu quero te mostrar dentro da palavra de Deus, que homens como a pastora aqui disse, homens que mentiram, homens que também erraram, mas homens que decidiram ser fiel a Deus, homem que mesmo errando, voltou e disse: não, Deus, eu errei, mas eu quero seguir adiante. Foram esses homens que Deus levantou para fazer um marco no seu tempo, na sua história. Por isso eu quero te mostrar que não é fácil, mas que é possível. Quem sabe você entrou aqui enfrentando uma dificuldade tão grande que você olha e fala: meu Deus, se o Senhor tivesse dito que seria tão difícil ser um bom marido, se o Senhor tivesse dito que era tão difícil ser fiel na tua palavra, no dízimos, nas ofertas, se o Senhor tivesse dito que era tão difícil cuidar de pessoas, o Senhor não disse isso.
Mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Há algo poderoso de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Há algo grande que Deus quer fazer através de você. Porque às vezes quando nós nos convertemos, nós chegamos na casa de Deus, nós achamos que agora eu estou com Deus, tudo vai dar certo. Não vou passar mais dificuldade. Agora eu estou com Deus, eu não vou ter mais perca. Agora eu estou com Deus, Covid não me pega. Agora eu estou com Deus, nada me afeta. Agora eu estou com Deus, eu virei invisível. Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nele você encontraria alívio. Deus disse que nele você encontraria paz, que nele você encontraria amor, que nele você encontraria alegria. Deus disse que estaria ao seu lado na hora da perca, na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da alegria. Ele disse que estaria com você todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Ele disse que estaria contigo. Ele disse que estaria ao seu lado. Por mais que seja difícil, não pare, não desista, porque Deus está do teu lado. Deus está contigo. Deus não te abandonou, Deus não te abandonou. Ele está com você do seu lado. Porque às vezes nós passamos por dificuldade, por perca, e parece que Deus nos deixou, nos abandonou. E aí você pergunta, meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Quem nunca se fez essa pergunta? Meu Deus, como isso é difícil. Você vem aqui, você ouve uma palavra. Você fala, meu Deus, eu vou viver essa vida. Eu vou me entregar. Eu vou me lançar. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou orar mais. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou seguir o teu chamado. Eu vou seguir o teu propósito. Não é assim? Quando a gente vem aqui, ouve uma palavra dos céus. Mas quando chega lá fora, tem as suas dificuldades. Tem o seu dia a dia. Tem tudo aquilo que você tem que enfrentar. Mas nós iremos aprender nesta noite alguns princípios que nos levará a viver a promessa de Deus. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do impossível, nós iremos aprender alguns princípios que, se colocado em prática, se prepare, porque a grandeza de Deus já chegou na sua história. Se prepare, porque a grandeza de Deus chegou a sua vez, chegou a sua hora. Se você colocar estes princípios em prática, mesmo diante da dor, mesmo diante da incerteza, mesmo diante de qualquer momento, se você viver estes princípios a qual eu vou colocar aqui nesta noite, a qual Deus falou ao meu coração, creia que algo grande, algo sobrenatural vai acontecer na sua história, algo grande vai acontecer no seu interior, vai vir uma vontade de você buscar a Deus, de você ter intimidade com Ele. Porque você vai aprender a usar as ferramentas que Deus já deixou. E essas ferramentas, quando usada, te levará a experimentar aquilo que você nunca viu. Vai te levar a experimentar aquilo que você nunca sentiu. Vai te levar a um novo nível, a um novo acesso, a uma nova dimensão. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Deus, Ele quer te levar numa nova dimensão, numa dimensão espiritual, numa dimensão a qual você terá uma intimidade grandiosa com Ele. E lá você vai ser transformado, ser curado, ser sarado. Lá você vai sentir a presença de Deus como você nunca sentiu. E nós vamos falar um pouco sobre esses princípios. O primeiro princípio que eu aprendo com a vida de Abraão, anote aí se você tiver papel e caneta, ou se tiver com o seu celular, anote esses princípios, porque esses princípios mudarão a sua história. Mudarão a sua história de uma forma poderosa. O primeiro princípio que eu aprendo com Abraão é o posicionamento. O posicionamento, ele é poderoso. Este é o primeiro princípio que nós vemos na vida de Abraão. Com seu posicionamento, Abraão estava se preparando para viver o milagre de Deus. Abraão se posicionou diante daquilo que Deus tinha dito para ele. Abraão se posicionou diante daquilo que Deus tinha dito que faria sobre a sua vida. Mesmo Abraão olhando e não vendo nada, Abraão se posicionou diante da direção de Deus, diante do propósito de Deus. E tem uma frase que diz assim: para viver a vida que você deseja, é preciso abrir mão da vida que você leva. É uma frase poderosa. Isso aqui muitas vezes nós queremos viver algo novo, muitas vezes nós queremos viver algo da parte de Deus, mas nós queremos continuar com a mesma vida.
Nós queremos continuar tendo as mesmas ações, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. O marido quer ter um bom relacionamento com a sua esposa, mas todos os dias tem o mesmo posicionamento. É a mesma pessoa, chega em casa só reclama, chega em casa só fala. A mulher quer que o seu marido mude, mas é sempre a mesma coisa, a mesma vida, a mesma falação. Não vai acontecer. Mas se você largar essa vida que você está levando e seguir a direção da palavra, Deus vai te levar para uma nova vida, para uma nova dimensão. Deus vai te levar para você viver algo novo, algo grande. Abraão abriu mão da sua vida para viver a vida que Deus tinha para ele. Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar o posicionamento é isso. É pegar a sua cruz, é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Isso é característica de quem quer viver algo grande e algo poderoso. Abraão não olhou para a circunstância, Abraão não olhou o que ele tinha, Abraão não olhou nada. Simplesmente Abraão pegou tudo o que tinha e seguiu em direção ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós nos impactamos com a história de Abraão. Foi fácil? Não foi. Teve momentos que Abraão passou, que eu creio que ele pensou em desistir. Mas Abraão permaneceu firme. Abraão permaneceu crendo. Abraão permaneceu tendo as atitudes, crendo que Deus era grande. Abraão demorou um tempo grandioso para viver a promessa de Deus. Mas ele não saiu do seu posicionamento. Ele se posicionou diante daquilo que Deus tinha dito e falou: eu vou em direção. E ele foi dia após dia, dia após dia, dia após dia. E Abraão se tornou quem se tornou, porque o seu posicionamento seguiu a direção de Deus. O seu posicionamento foi em seguir a direção que Deus tinha dado. Por isso, se você quer viver algo grande na sua vida, o primeiro princípio que você precisa colocar em prática na sua vida é se posicionar diante daquilo que Deus tem te dito. É se posicionar diante daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não adianta, você até vem aqui, sente aquele sentimento, fala: não, eu vou fazer, mas você sai daqui e não se posiciona. Você será mais um no meio da multidão. Deus nessa noite quer te mostrar que não foi fácil para Abraão. Não será fácil para você, mas será possível. Mas você tem que se decidir, sair de cima do muro e falar: eu vou tomar um posicionamento diante de Deus, e eu vou seguir a instrução da tua palavra, eu vou seguir aquilo que Deus tem dito, eu vou viver uma vida com estilo de gratidão, eu vou viver uma vida que condiz com a sua palavra, eu vou ter as minhas escolhas e as minhas atitudes daquilo que Deus diz, daquilo que Deus falou. Aí se prepare, porque coisas grandiosas vão acontecer na sua vida e na sua história. Coisas poderosas vão acontecer em você, transformações, milagres, curas no seu interior. Quantas vezes nós estamos na igreja, mas estamos tão longe de Deus. Deus nessa noite, Ele quer que você se posicione, porque Ele quer estar coladinho com você. Ele quer estar com você em todo o tempo, em toda a dificuldade. Mas é necessário você se posicionar. Deus está te chamando para um posicionamento nesta noite. Deus está te chamando para algo íntimo. Deus está te chamando para algo poderoso. Deus está te chamando para algo que ainda os seus olhos não viu, o seu ouvido não ouviu, o seu coração nem chegou. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes para você nesta noite. Deus tem coisas poderosas. Mas Deus quer que você se posicione, filho. Você não é qualquer um. Entenda que você não é qualquer um. Não se baseie no outro que desistiu. Não se baseie no outro que está falando mal. Não se baseie nessas pessoas. Se posicione diante de Deus. Se posicione diante da palavra. E se prepare, porque Deus irá fazer coisas grandes na sua vida e na sua história. Não dê ouvido àqueles que estão falando que não vai acontecer. Não dê ouvido nas pessoas frustradas da vida, que só conta a história triste. Mas dê ouvido à história que está escrito na palavra, que Deus disse que estaria contigo, que não seria fácil, mas que seria possível, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia! Aleluia! Mas é necessário se posicionar.
Se posicionar muitas vezes não é fácil, mas é preciso. Porque quando nós nos posicionamos, as nossas atitudes mudam. As nossas escolhas condizem com aquilo que nós estamos nos posicionando. Quer ver algo claro? Quem aqui tem sonhos? Sonhos, de repente, de ter uma casa. Sonhos de ter um carro. Sonhos de repente ter um marido. Sonho de repente casar. Sonho de encontrar aquela linda esposa. Sonho de repente viajar para outro país. Sonhos nós temos diversos. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite: as suas escolhas têm condizido com os seus sonhos? Ou você tem sonhado em ter um carro, mas é quando você trabalha, pega o seu salário, você gasta todinho? Ou seja, as suas escolhas não vai te levar a comprar o carro. Qual tem sido as suas escolhas? Porque sonho, eu sei que o seu coração tem muitos. Quem sabe tem sonhos aí que até está dormindo, está morto aí dentro. Mas nessa noite Deus vai ressuscitar. Nessa noite Deus vai ressuscitar, porque o seu posicionamento, as suas escolhas, vai ser condizente com aquilo que a palavra diz ao seu respeito. E você vai viver coisas grandes e coisas poderosas. O segundo princípio que Deus quer ensinar a sua vida e a minha vida nesta noite é o princípio de confiar. Confiar em Deus. Confiar. A pastora falou um pouquinho sobre confiar. E nem sempre confiar é fácil. Nem sempre confiar é uma coisa que você está todo o tempo confiando. Porque às vezes nós nos posicionamos diante de Deus, mas não basta só nos posicionar. Nós precisamos confiar nele, dizer: Deus, eu estou me posicionando, mas também agora eu confio em Ti, porque eu entrego a minha vida, eu entrego os meus pensamentos, eu entrego os meus sonhos, eu entrego tudo diante das Tuas mãos. Confiar em Deus. Deus estava ensinando a Abrão a confiar nele, porque aqui ainda era Abrão, não era Abraão. Deus estava fazendo Abrão passar por dificuldade, estava passando por momentos de fome, por momentos de crise, a qual Deus estava ensinando a ele a confiar em Deus, porque aquilo que Deus ia fazer na sua vida era tão grande, era tão poderoso, era tão numeroso, que ele tinha que confiar em Deus de uma maneira grande e poderosa. Aquilo que Deus irá fazer na sua vida, na sua história, na sua trajetória é tão grande, que aquilo que você está passando, Deus quer que você olhe para Ele e confie nele. Deus quer que em toda situação que nós passamos na vida, que nós passamos a aprender a confiar nele. Quantas pessoas desistiu de Deus nessa pandemia? Quantas pessoas largaram Jesus nessa pandemia? Quantas pessoas deixaram Jesus de lado e foram curtir as suas vidas? Porque algo te aconteceu. Mas entenda que mesmo na adversidade, mesmo diante da crise, mesmo diante da incerteza, não desista, não pare, confie em Deus, porque Deus irá te levar a um novo nível, assim como Ele levou Abraão, Ele irá levar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Mas é necessário você confiar. Quem sabe você não está aqui e queria desistir. Quem sabe você não está aqui e estava com a sua vida paralisada, pensando em largar tudo, porque é algo que você queria não aconteceu. Mas o meu Deus está te dizendo nessa noite: filho, é tempo de confiar, é tempo de entregar, é tempo de permanecer, porque algo grande está chegando na sua vida, na sua história. É tempo de confiar. É tempo de acreditar, é tempo de nós dizer: Deus, eis-me aqui, meu Pai, mesmo diante de tudo, dizendo não, eu continuo confiando e dizendo: Deus, o Senhor está comigo, porque é uma promessa na Tua palavra, que o Senhor não me abandonaria. Por isso não desista, não pare. Não foi fácil para Abraão. Abraão encontrou diversas dificuldades, mas ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. Ele viveu aquilo que Deus prometeu para ele, porque ele aprendeu a confiar. É fácil? Quem disse que seria fácil? Quem disse para você que seria fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível confiar. É possível viver uma vida que condiz com a palavra. É possível dizer não ao pecado. É possível dizer não à bebida. É possível dizer não à mentira, ao engano. É possível. Basta nós queremos, basta nós confiarmos, basta nós entregarmos a nossa vida a Ele, e tudo isso se tornará possível com a presença do Espírito Santo que habita em você.
de uma maneira sobrenatural. Muitos estão aqui, mas não acreditam mais que sua promessa vai se cumprir ou que o seu milagre vai chegar. Entenda, o maior milagre que Deus quer fazer é em você. É ressuscitar os seus sonhos. É te trazer esperança, te trazer fé. Quem sabe você estar aqui na igreja, mas o seu coração não tem mais aquela esperança. Deus me trouxe aqui só para te dizer: filho, não desista. Filho, não pare. Porque o maior milagre Deus vai fazer em você. O maior milagre Deus vai fazer em você é ressuscitar aqueles sonhos. Sabe aqueles sonhos que você tinha no seu coração? Sabe aquela vontade de fazer a obra? Quantos desistiram da obra? Quantos largaram mão do arado? Quantos largaram Cristo? Quantos deixaram? Mas nessa noite Ele está aqui te chamando para uma nova vida. Ele está aqui te chamando porque Ele quer fazer um milagre em você, ressuscitando os seus sonhos. O maior milagre não é quando pessoas mortas voltam à vida, mas o maior milagre é quando pessoas que estão vivas voltam a sonhar, voltam a crer, voltam a acreditar, voltam a entender que há um Deus que é grande, que é poderoso. Quantas pessoas estão vivendo, mas estão mortas? Quantas pessoas estão andando, mas não sonham mais, não acreditam mais, não crerem mais, porque veio a dificuldade, porque veio coisas que ela não esperava. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, eu estou aqui para ressuscitar os sonhos. Eu estou aqui para ressuscitar a fé. Eu estou aqui para ressuscitar a esperança. Eu estou aqui para te trazer novamente ao primeiro amor. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aquilo que Deus irá fazer na sua vida será tão grande, será tão poderoso, será tão numeroso, que as pessoas vão olhar e falar: como isso aconteceu? Você vai falar: foi o meu Deus que é grande, que é poderoso, que está no controle de todas as coisas. Se você crê, aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor, exalte a Ele, dê glória ao Senhor. Um exemplo que eu acho, que eu falo: meu Deus, esses homens foram homens que confiaram. Josué e Caleb. Josué e Caleb, você vê em toda a história, saíram mais ou menos 2 milhões de pessoas do Egito. Viram milagres, viram o mar vermelho se abrir, viram o pão, tinha uma padaria no céu e pão fresquinho todo dia caía, eles comiam. Depois veio cordonizas, bateu na rocha, saiu água. Homens que viveram milagres extraordinários e grandiosos. Mesmo assim ainda não creram em Deus, mesmo assim ainda não tinham a sua fé firmada em Deus. Mas Josué e Caleb, 2 homens que vieram junto com aquela multidão, em todo o tempo confiavam em Deus. Em todo o tempo demonstrava a sua confiança. Em todo o tempo estavam firmes, estavam perseverantes. Estavam ali dizendo: se Deus falou, Deus vai cumprir. Oh Deus, esses homens são homens que nos inspiram. Porque não foi fácil. Imagine todo mundo se corrompendo. Imagine aquela multidão. Porque se nós pegarmos aqui, nós vamos ver que no Egito existia muitos deuses. Mas muitos deuses, muitos. Então aquele povo, quando saiu do Egito, eles ainda tinham dentro dele deuses, tantos deuses, Deus Sol, Deus Lua, tinha tantos deuses, tinha deuses demais. Então a todo tempo, eles queriam até crer em Deus, mas tinha tantas coisas dentro deles que o impedia eles acreditarem em Deus. E quem sabe você não está aqui assim nesta noite. Quem sabe não tem o Deus, sabe aquele orgulho. Às vezes nós estamos com um orgulho tão grande que se torna um Deus dentro de nós. Às vezes nós estamos se achando tão grande, tão poderoso, que nós estamos igual ao povo, murmurando, reclamando, colocando os deuses dentro de nós, e não enxergamos aquele Deus que é grande, que é poderoso, que está fazendo milagres, que está abrindo o mar, que está fazendo o milagre acontecer, que está fazendo a água sair da rocha, e nós não conseguimos enxergar, porque há tantos deuses, há tantas coisas dentro de nós. Mas hoje Deus quer arrancar esse mal de dentro de você, para que você possa enxergar a grandeza do seu Deus, para que você possa sair daqui como Josué e Caleb, confiante que se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Tendo Ele dito, vai acontecer.
Vai acontecer aquilo que Ele disse para você. Vai acontecer aquilo que Ele falou da sua história. Vai acontecer, pode se passar o ano que for, o tempo que for. Continue confiando, continue acreditando. Porque a promessa vai se cumprir. O milagre vai chegar. Vai acontecer a transformação na vida do seu marido, em você. Vai acontecer. Não importe o tempo, não desista, não pare. Confie. Porque assim como Caleb viveu, assim como Josué viveu, porque foram homens que não confiaram, não negociaram a sua fé, mesmo diante de um caos, mesmo diante de tudo, dizendo não. Eles confiaram e viveram a promessa de Deus. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Quem sabe lá no meio as pessoas não ficavam zombando. E aí, vamos adorar Porque quando Moisés subiu ao monte, eles ficavam lá embaixo, faziam bezerro de ouro para adorar. E Josué e Caleb continuavam firmes, esperando Moisés voltar. E o povo, quem sabe, não começava a zombar deles. Ei, você vai ficar aí, para de ser besta. Moisés nem vai voltar, esse Deus aí nem existe. Olha esse Deus aqui, olha esse bezerrão aqui, que bonitão. Vamos adorar Ele, vamos cultivar Ele. Porque Ele está aqui, nós estamos vendo. E quem sabe há momentos da vida que você também não se encontra assim. Que às vezes você até quer. Mas aí você chega para o seu amigo e fala, ó, agora eu vou ficar firme na igreja. Agora eu vou seguir aquela palavra que eu recebi lá na igreja. É o mês da grandeza, eu vou viver as grandezas de Deus. Você vai ver, eu vou viver as grandezas. Aí ele fala, ixi, tá doido, é? Esse negócio aí de crente, tá ficando maluco. Esse negócio de crente, tá doido? Aí ele já fala, vem pra cá, filho, pra cá que é melhor. Aí você pega e vai adorar, junto com ele, as coisas do mundo. Por isso não negocie os seus valores. Não conte para ninguém os seus segredos, conte só para Ele. Porque José foi contar os seus sonhos. E José passou por muitas coisas. Por isso conte os seus sonhos só para Deus. E Ele vai te levar a viver o sobrenatural. O terceiro princípio é: você precisa aprender a governar você mesmo. Você precisa se posicionar. Você precisa confiar em Deus. E o terceiro, você precisa governar você mesmo. José governou em todo o tempo. José governou seus pensamentos, suas emoções, suas ações, seus medos. Por isso ele viveu as grandezas de Deus em todas as etapas da sua vida. Você precisa governar você mesmo. Se nós pegarmos a história de José, nós vamos ver, José era um homem, a qual por causa de falar de um sonho, os seus irmãos ficaram com raiva dele. Tentaram jogar ele no calabouço. Aí depois pegaram ele, venderam ele. Levaram a sua túnica para o seu pai, dizendo que José tinha morrido, que um animal tinha o comido. E José foi vendido como escravo. José passou por diversas situações. Mas sabe o que, quando eu olho para a história de José, eu falo, meu Deus, esta unção de governo que eu quero sobre a minha vida. Esta unção de governo que eu quero sobre mim, porque eu quero governar a mim mesmo, eu quero governar as minhas ações. Eu quero governar as minhas emoções, eu quero governar quando eu estiver diante da crise, quando nada estiver dando certo, quando tudo estiver dizendo não, eu quero estar como José dizendo, governando as minhas emoções, dizendo eu creio que Deus Ele é poderoso. E aonde José chegava, ele governava, porque aquele que governa a si mesmo, governa onde chega. Entenda que hoje o maior caos das pessoas é não conseguir governar a si mesmo, não conseguir governar os seus pensamentos, as suas emoções. Por isso muitas pessoas largam Jesus, por isso muitas pessoas largam Deus diante da crise. Porque quando você não consegue governar aqui dentro, você não consegue confiar, você não consegue se entregar a Deus da maneira que Ele deseja. Mas o que Deus quer me ensinar e te ensinar nessa noite, filho, aprenda a governar a você mesmo. Aprenda a governar por onde as etapas que você passar. Governe, porque em todas as etapas que José passou, ele governou, ele aprendeu. Porque Deus tinha algo grande na vida dele. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil, mas foi possível porque ele governou ele mesmo. Entenda que se você governar as suas próprias emoções, se você governar as suas ações, mesmo às vezes o seu corpo querendo dizer não ore, você vai lá e fala, eu governo a mim mesmo, eu vou orar. Eu estou com vontade de ler a Bíblia, eu não vou ler. Eu governo a mim mesmo, então eu vou ler a Bíblia.
Eu não quero fazer a vontade de Deus, mas lembre-se, você governa a si mesmo. E com o governo de Deus sobre a sua vida, você chegará a lugares grandes. Há lugares aonde José chegou como governador. Há lugares aonde Abraão chegou. Entenda o seu valor. Você tem um valor. Se eu pegar uma nota de 100 e mostrar aqui para você, você vai olhar que é uma nota de 100. Se eu amassar, se eu dobrar, se eu jogar no chão, ela continua tendo o valor de 100 reais. Mas por que ela tem o valor de 100 reais? Porque um dia colocaram nela o valor de 100 reais. E aquele que te formou, o nosso Deus, quando Ele te criou, Ele te formou imagem e semelhança dEle. Ele colocou em você um valor. Ele colocou em você algo grande e algo poderoso. Por isso não deixe as pessoas dizer que você não é ninguém. Não deixe as pessoas tirar o valor que Deus colocou em você, porque existe um valor grande em você. Você é valoroso, você é valorosa, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você tem um valor, e este valor Deus colocou dentro de você. Não deixe as pessoas dizer que você não é ninguém. Não deixe a situação dizer que você vai desistir. Não deixe o momento ditar quem você é. Não deixe. Lembre, o governo de Deus está em você. Lembre-se que Deus colocou em você um valor, e este valor é inestimável. Este valor não tem preço. Este valor foi valor de sangue. Foi Jesus morrendo na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! E se nós pegarmos para encerrar, nós vemos que Abraão, ele passou por tudo o que ele passou. Demorou 25 anos, mas Abraão viveu a promessa. Foi difícil, não foi? Quem disse que seria fácil? Mas foi possível. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia, aleluia. A perseverança de Abraão fez ele alcançar o milagre e viver a promessa de Deus. Quem disse que seria fácil? Mas Jesus, em Marcos 9:23 disse, e Jesus disse, tudo podes, tudo é possível ao que crê. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como está a sua história. Eu não sei qual momento você chegou aqui. Se foi um momento de dificuldade, de desespero, de desânimo. Mas eu quis te mostrar nesta noite que esses homens que estão escritos na palavra, homens que nós nos inspiramos, homens que nos fazem ir adiante, que aumentam a nossa fé, passaram por dificuldade, mas eles no momento da sua dificuldade conseguiram governar a si mesmos, conseguiram se posicionar, conseguiram confiar e conseguiram ser perseverantes diante de Deus e viveram o milagre. Passou-se 25 anos, mas a promessa que Deus tinha feito lá atrás aconteceu, se cumpriu. Foi fácil, não foi, mas Deus cumpriu e Deus realizou a promessa que Ele tinha na vida de Abraão. E eu vim aqui nesta noite para te dizer que a promessa que Deus tem na sua vida, na sua história, passe o tempo que passar, esta promessa vai se cumprir. Porque aquele que falou, ele não volta atrás. Se Ele te disse que iria fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Por isso não pare, não desista. Por mais que esteja sendo difícil, por mais que a situação queira te parar, te desanimar, te colocar para baixo, meu Deus, Deus está aqui para mudar histórias nessa noite. Deus está aqui para dar novo sentido.